Eu normalmente, irmãos, prego aqui de forma expositiva. O que é isso, pastor? Eu pego um texto e vou versículo por versículo, porque eu acho que a unção está em cada versículo. Então eu aproveito essa deixa de Jesus e vou pregando dessa forma. Mas hoje eu vou fazer de forma diferente. Por quê? Porque eu quero desenvolver com vocês hoje aqui um tema que é primordial nas nossas vidas. Apesar de muita gente não gostar, mas hoje eu queria conversar com você sobre oração. Eu creio que se você tem conhecimento, e quem me acompanha há muito tempo sabe disso, já me ouviu falar isso várias vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, sem conhecimento de Deus você não vai a lugar nenhum. Se você não conhece a Deus, como que você vai viver? Porque Ele é o princípio de tudo. Então, sem o princípio de tudo, você não tem chance. Ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, eu tenho que conhecer esse Deus. E uma das formas de eu conhecer esse Deus, conhecer os princípios de Deus, é meditando, aprendendo sobre a oração. E eu queria não perder tempo com você. De manhã eu não consegui terminar, mas eu queria que você me acompanhasse em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Toda atenção sua agora é pouca, porque Deus vai falar conosco, amém? Está escrito assim em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, preste atenção, e orai uns pelos outros. Para quê? Para que sareis. Então, Deus está dizendo que se eu confessar as minhas culpas um com o outro, e que se eu orar pelo meu irmão, diante de uma necessidade que ele tenha, eu não for egoísta, pensando só em mim, mas pensando na comunidade, pensando na igreja, pensando na minha família, pensando no meu vizinho, no meu patrão, no meu colega de trabalho, se eu fizer isto, Deus diz que eu serei sarado. Não está escrito isso aí? E sareis. A oração feita, continuando, por um justo, o que ele diz? Pode muito em seus... Meu Deus do céu, pastor, será que eu sou justo? Você crê no sacrifício da cruz? De coração? Então você é justo, porque você foi justificado na cruz, tá certo? Então você não foi nem perdoado. Eu preguei isso domingo passado aqui, eu não vou repetir. Você foi justificado, é mais do que isso. Não há culpa sobre você. Aleluia mesmo. Então, o que é a oração aqui? É a fraqueza humana sendo levada à maior potência, que é Jesus. Quem concorda? É eu conectar o altar aqui da terra com o trono de Deus. Orar, quando a igreja ora, o céu treme. A terra treme. E coisas extraordinárias acontecem. Vocês já viram isso na Bíblia acontecendo? Diante de oração? Sim ou não? Tá bom. Mas eu quero deixar claro para você, e eu estou só numa introdução, que a minha oração não tem que ser uma oração muito trabalhada, não tem que ser uma oração muito estudada, muito medida, né? Tem gente que faz até rima, para ficar bonita a oração, eu já vi isso. Não há necessidade disso. Por quê? Porque o maior teólogo, se é que existe, da face da terra, e a oração de quem entrou agora na igreja tem o mesmo valor para Deus. Por quê? Porque poderosa não é a oração, poderoso é aquele que responde à oração. Então não tem diferença. Eu como pastor, e a pessoa entrou agora ali, ela vai orar a Deus do jeito dela, da maneira dela, Deus vai ouvir. Como vai ouvir a minha, como vai ouvir a sua. Então não existe isso. Tá bom, vamos caminhando. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte:
Vai prestando atenção, o que a oração faz? Para a gente chegar aonde eu quero. E se o meu povo, essa você conhece, não conhece? E se o meu povo, que se chama pelo meu, que nome? Hein? Jesus. O meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então eu tenho que chamar por esse nome, não é isso? Eu tenho que orar sobre esse nome. E orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se arrepender dos seus pecados. Então eu ouvirei dos céus. Então está registrado que ele ouve a oração? E perdoarei os seus pecados, e novamente ele diz, e sararei, agora não mais só você, mas toda a sua terra, todas as áreas da sua vida. Então orar é bom negócio, coisa que muita gente não gosta. Faz aquela oração, sabe, pastor, na hora de dormir, aí a pessoa senta, deita lá, ufa, que dia, vamos orar. Pai, eu te dou graças pelo dia de hoje. Amanhã ora. E tem gente rindo aqui para mim, porque está se identificando com isso, com certeza. Age dessa forma. Depois eu oro. Então, nem em nome de Jesus fala, sabe, André? Nem em nome de Jesus diz. Fecha a oração, ou abre a oração. Então, mediante a isso tudo que você ouviu, eu pergunto para você, você acredita no poder da oração? Acredita mesmo no poder de oração? Foram poucas pessoas. Aqui, vou te dar a chance de novo. Você acredita que a oração pode fazer com que Deus libere maravilhas sobre nós? Tá bom. Então eu pergunto para você agora que é muito inteligente, que conhece a palavra, por que eu devo orar? Aí você teria um monte de resposta. Por que eu devo orar, pastor? Eu vou orar por isso, porque eu estou doente, porque eu preciso disso, porque... Deus é onisciente? É? Tem certeza? Sim. Ele sabe tudo. Então por que eu tenho que orar? E aí eu quero que você não se distraia, porque agora vai começar, acabou a introdução, vai começar mesmo o que a gente tem que aprender aqui. Por que eu tenho que orar se Deus é onisciente e sabe tudo? Vou andar mais. Deus tem vontade própria? Tem ou não tem? Ele age de acordo com a vontade dele? Ele faz alguma coisa fora da vontade dele? Então para que eu vou orar? Está entendendo, pastor? Por que eu vou orar? Quem está junto comigo aí? Estão entendendo? Por que eu vou orar se Ele é onisciente e sabe tudo? Por que eu vou orar se Ele faz o que Ele quer? Muita gente pensa assim. E hoje nós vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Por que eu tenho que orar? Vamos para a palavra para ver? Vamos ouvir o que Deus diz? Então olha aqui, Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3. Vamos lá? Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3 diz o seguinte, Deus falando: cobiçais e nada tendes. Pastor, pode me explicar assim? Os homens cobiçam, os homens querem as coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero a casa, eu quero dinheiro, eu quero... Cada um tem eu cobiço isso, eu preciso, eu quero ter. E aí Deus vem e diz assim, nesse patamar, nessa sua maneira, não será suprido. Nada, não projetou não, né? Nada tendes. Tiago 4, 2 e 3. Técnica. Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos. Tem gente que se mata de trabalhar. Uns até matam mesmo para obter alguma coisa.
Se alguém compra alguma coisa bonita, ele já quer aquilo também. Ele quer ter, ele quer cobiçar, ele quer matar até se for preciso. É uma inveja, às vezes até que eles chamam de inveja santa. Já ouviram isso? Eu nunca vi. Mas inveja santa. Mas tem gente que tem uma inveja santa. Não, é inveja mesmo. Ele quer aquilo que você tem. Aí Deus vem e diz o que mesmo? E nada podeis alcançar. Os objetivos não são alcançados. Mas ela ora, ela pede, ela quer ter, ela cobiça, ela é invejosa, ela quer ter, ela pede a Deus, me dá o que você deu a ela, eu quero. Continuando, Deus diz assim: combateis e guerreais. Tem gente que vira à noite, se entrega ao trabalho, come pão de dores, para obter alguma coisa. Ele abre mão de um culto, ele abre mão da palavra de Deus, porque precisa vencer. Porque ele quer galgar andares mais altos na vida. E aí Deus diz para ele aqui: e nada tendes. Aí agora que ele vai botar a gente de cabelo em pé. Porque não pedis, mas eu estou pedindo, pastor, eu estou querendo, eu quero chegar mais alto, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu estou me arrebentando de trabalhar, eu quero. Aí Deus diz para nós: não, você não vai ter. E aí eu, com você aqui, eu torno a meditar, porque eu fiquei debruçado sobre isso, está pedindo instrução de Deus e orientação do Espírito Santo, e aí Deus foi me dizendo que dessa forma que vocês estão pedindo, é natural, carnal, não é espiritual. E aí eu fiquei coçando a cabeça, eu falei: Jesus, quanta gente pede coisa, acha que está pedindo a Deus e Deus não está ouvindo. Por quê? Porque ele quer se beneficiar. Ele não pensa como Deus pensa. Porque Deus só vai dar alguma coisa para nós em oração se nós estivermos no mesmo propósito que Ele. Pastor, mas eu não faço parte desse propósito? Sim, mas tem que vir de você alguma coisa que abençoe o reino de Deus. E isso é difícil de entrar na cabeça das pessoas. É muito difícil. E eu digo para você, se não for dessa forma, Deus vai dizer para você: nada tendes, nada tendes, nada tendes. Por quê? Porque você está pedindo de forma natural e não espiritual. E aí ele vem no 3 e agrava mais ainda. Quer ver? 3. Pedis e não recebeis. Então está comprovado que tem gente que pede e não. Por quê? Porque está pedindo de forma natural, de forma errada. Pastor, eu preciso então entender como é que eu oro de forma espiritual, porque eu achava até aqui que eu estava orando de forma espiritual. Não se afobe, você vai entender. E aí ele complementa aqui o 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos, para gastar com você mesmo. Pastor, eu pensava que eu podia. Pode, você pode até pedir a Deus para ficar rico. Você pode pedir a Deus para ter um iate. Mas você só vai receber se estiver pedindo isso de forma espiritual. Pastor, fala logo, falo, eu antecipo. Tem que somar no reino de Deus. E não no seu reino. Estão entendendo isso? Tem que somar ao reino. O seu carro tem que somar ao reino. A sua família tem que somar ao reino. Por quê, pastor? Porque você é feito para glorificar você mesmo. Hein? Não, glorificar quem? A Deus. Aí eu pergunto, as suas orações, aquilo que você quer, aquilo que você almeja, glorifica a Deus? Exalta a Deus? Ou você abandona a Deus e quer, porque quer, para que você cresça e não o reino?
Parece complicado, mas não é. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Estão comigo aí? Então, até aqui eu descubro duas verdades com que eu li com vocês. Duas, pastor? Sim. Que quem não ora, não recebe. Porque ele está toda hora dizendo, pedis mal, né? Ele está falando aqui para a gente pedir. Mas se eu não peço, se eu não oro, eu recebo? Não. Mas se for da vontade dele, lá no final da mensagem você vai ver comigo e vai concordar, porque eu vou mostrar para você o que a palavra diz, Deus não move uma palha. Então eu tenho que orar, André. Então eu descobri que quem não ora, até aqui com você, não recebe nada. E também descobri que eu tenho que orar de forma correta. Natural ou espiritual? Espiritual. Todo mundo está entendendo até aqui? Pastor, mas como é que... Calma, eu vou avançar com você, amém? Eu vou chegar lá. Então tá bom, até aqui todo mundo entendeu? Pastor, então como é que eu tenho que fazer? Eu preciso entender os princípios de Deus, que diz respeito à oração. Quais são os princípios de Deus que regem a oração? Para que não seja natural, para que seja espiritual e para que eu peça corretamente. E para que eu seja levado a orar. Para que eu seja animado a orar. Tá. Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. Vamos lá? Mateus, capítulo 7, versículo 8. Vamos ver comigo? E orando... Está difícil aí em cima? O que está vendo? É Vitinho? Tá com problema aí, Vitinho? Me ajuda aí. Ouça, amém? Ele deve estar com alguma situação lá em cima, vai resolver, a gente vai ouvindo aqui. Mateus 6, 7, 8 diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem são ouvidos. Eu não vou falar aqui, mas você, né, tira a sua conclusão. Amém. Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo ou não? Não tem uns negócios assim? Tem? Né? Vãs repetições. E fica repetindo. E vai fazendo assim, né? E vai repetindo. E vai repetindo. E quando acaba, começa de novo. E vai repetindo. Deus diz, não faça isso. Por quê? Porque Ele quer intimidade. Ele quer chegar a conversar com você. Tá bom? Tá. Mateus 6, 8 agora. Ele continua dizendo: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos, presta atenção, o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Agora complicou. Agravou. Por que eu tenho que orar se Ele já sabe o que eu vou pedir? Ih, pastor, complicou, hein? Então ele já sabe o que eu vou pedir. Então eu entendo uma coisa aqui. Vem comigo, não se distrai. Se Ele já sabe o que eu vou pedir, a minha oração é informativa para Ele? Eu vou facilitar. Alguém já respondeu. É informativa? Não. Eu preciso informar a Deus o que eu estou passando? Não, Ele está dizendo nesse versículo que Ele já sabe mesmo antes de eu pedir. Então para que Ele quer que eu ore? Quem concorda comigo que é estranho? Não é estranho? Se Ele, preste atenção, ele é estranho, porque ele é onisciente, Ele faz só a vontade dEle, não é verdade? Ele sabe o que eu vou pedir antes mesmo de eu orar. Para que eu vou orar? Aí Ele vem e diz assim, vocês estão pedindo mal. Oh, Jesus, vocês não sabem pedir. Então tem um mistério aí, não tem?
Alguma coisa envolvida, e é isso que eu quero que a igreja aprenda para deslanchar na tua vida. Porque Deus tem revelações. E você vê a maioria dos cristãos orando, e não conseguem nada. Não muda nada. A vida não muda. Então vamos ver o mistério. Qual é o mistério? Porque a palavra de Deus já foi revelada, e a gente precisa estudar, a gente precisa entender, conhecer. Meu povo foi destruído porque faltou. Então, Deus me instruiu para que eu passasse para vocês essa instrução, para que vocês crescessem mais alguns andares. Amém? E não ficar pedindo com o pires na mão, alguma coisa sem fundamento. Então, preste atenção. Olha como é que é incrível. Eu já descobri que eu não preciso informar nada para ele. Ele já sabe. Então, para que ele quer que eu ore? Vamos agravar mais um pouco? Pode? Pode complicar mais um pouco, Fernando? Pode? Então vamos lá. Olha o que está escrito aqui em Lucas 18:1. Vamos agravar mais um pouco. Lucas 18:1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Puxa vida, ele sabe tudo, conhece tudo, só faz a vontade dele, mas ele diz que eu tenho que orar e que eu estou orando errado. E agora ele insiste para que eu, para que eu ore. Tem mistério, tem coisa aí. E a gente vai descobrindo aqui com a palavra. Nada de mim, está escrito. Então ele quer que você ore e eu, de que forma? Orando, sempre sem desfalecer. Olha o que está escrito em Isaías 62, de 6-8, para a gente entender mais ainda. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vou repetir, jamais se calarão. Ó vós, o que fazeis? Lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, não pare de orar. Vocês são guardas, vocês estão vigiando, não parem de orar, não desfaleçam, continuem orando. Ao 7, nem deis a mim, a ele, Jesus, nem deis a ele descanso, até que confirme. Poxa, então ele está disposto a me dar, está disposto a te dar. Então ele sabe tudo, sabe até o que eu vou pedir, mas ele quer que eu ore, rapaz. Insiste, está percebendo como ele insiste? Ele está insistindo, ora, sem descansar. Fica, não me dá descanso não, fica pedindo, insistindo, até que eu dê. Tá bom, vamos continuar. Ele quer tanto que você ore, que você busque, que ele diz assim no 8: jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço da sua força, o seguinte: nunca mais darei o seu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. Ou seja, ninguém rouba nada de você. E ele jurou com a mão direita, com o seu braço forte. Você já viu Deus jurando? Nem precisava, Eduardo? Mas ele jura com a mão direita dele. Eu juro que se você orar sem descansar, se você ficar insistindo, batendo na minha porta, bata que a porta se abrirá, não deixa eu descansar, você não descansa, você está como atalaia em cima do muro, insista. Se você insistir, eu juro que eu te dou. O que mais a gente vê é cristão que não ora. Só aqui nós que escutamos, André. Cristão não gosta de orar. Mas ele está dizendo que jura. Então, irmão, não sei se você concorda comigo, formou uma equação aqui, quase que matemática, concorda? Por que formou uma equação? Porque ele diz que eu não tenho nada porque eu não peço. Aí ele diz que quando eu peço errado. Em contrapartida, ele é onisciente, sabe tudo que eu preciso, antes mesmo de eu pedir. Então, para que eu quero orar? Para que eu vou orar? Aí eu continuo na mesma tecla. Ele está dizendo que me dá, mas para que eu vou orar se ele sabe tudo? E agora? Será que ele quer que eu faça um teatro? Será que é isso? Será, pastor, que ele quer que eu faça um teatro? Ele não tem nada para fazer, então vai orar. E fica orando aí. Será que é isso?
Vamos entender isso aqui. Você acha que ele atende o clamor de um homem só? Eu estou caminhando com você, eu espero que você esteja acompanhando. Eu estou caminhando. Será que ele atende um clamor de um homem só? Vamos comprovar na Bíblia, para quem não respondeu, porque tem gente que pode achar que não, vamos ver. Josué, esse homem orou a Deus e Deus fez parar o sol e a lua. Foi ou não foi? Aí está escrito aqui: e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor a sua voz, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Opa, pastor, eu estou prestando muita atenção e agora eu peguei o negócio aqui. Eu peguei uma ideia. Qual foi a ideia que você pegou, meu irmão? Ele disse que o Senhor pelejava por... Então, pastor Sérgio, a vontade de Josué era a mesma vontade de Deus. Espera aí. Então ele sabe tudo, conhece tudo antes de eu orar. E ele está esperando então que eu ore, não para que o meu umbigo seja satisfeito, mas ele quer que eu ore conforme a vontade. Eureka! É a vontade dele. Não é a minha. Jesus, me cura. Sim. Para quê? Porque eu preciso comprar um iate, que eu quero rodar o mundo. Eu estou chutando, amém, irmãos? Eu estou levando lá para cima, tá bom? Deve ter gente que pensa isso, mas tudo bem. E daí? Não, que eu preciso de um iate. Vocês estão entendendo, então, irmão? Aí Deus fala, mas eu não preciso. E agora? Pedis mal. Então a gente descobriu uma coisa aqui, sabe? Que eu preciso orar de forma correta. E qual é essa forma correta? Alinhando o reino de Deus ao reino dos homens. Quando eu faço esse alinhamento, é vontade de Deus, ele levanta a mão e diz, eu juro que te curo. E ele não precisa nem jurar. Eu juro que te liberto. Eu juro que faço você prosperar. Então, a gente agora está começando a clarear, não está, irmã? Por que ele diz que eu peço mal? Porque eu peço de forma natural. Quando eu peço de forma natural, eu não estou alinhado à vontade de Deus. Quando eu peço alinhado com a vontade de Deus, eu recebo. Bata e a porta se abrirá. Quem pede? Então, glória a Deus. Então, se eu estou orando para ficar curado e eu não fico, tem alguma coisa errada comigo? Sim, com Deus não. Se eu peço para prosperar e não prospero, estou sempre envolvido com dívida, tem coisa errada. Tem coisa errada. Com Deus? Claro que não. É comigo. Será que eu estou orando para que o reino de Deus seja estabelecido? Pastor, mas o que tem a ver a minha vida financeira com o reino de Deus? Muita coisa. Porque Deus pode te usar para que você seja mantenedor de uma igreja. Pode ou não pode? Se eu fosse você aí. Se eu fosse você, é essa bênção que eu quero, Jesus. Você pode ser um mantenedor de uma igreja, sustentá-la com o seu trabalho, com o seu suor. Pode ou não pode? O seu carro pode ser útil no reino? E como pode? Tem gente aqui que leva e traz um monte de gente para a igreja. O carro é útil. Então eu posso pedir um carro. Posso ou não posso? Eu tenho que saber pedir. Senão ele vai dizer que eu peço mal. Estão entendendo?
Eu quero abrir um negócio, uma empresa. Ô Jesus, é o meu sonho. Mas a empresa é só para você? Ou o resultado dela vai ajudar muita gente? Deus esquadrinha o quê? O coração. Não adianta enganá-lo. Ele vai ver o teu coração, ele quer mesmo ajudar. Então prospera. Davi orou assim: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Então Deus aceita a oração de um homem, se tiver alinhado à vontade de Deus. Agora escuta isso aqui, nós descobrimos, quem lembra? Vamos ver se vocês estão, eu estou igual aqui professor. Quem lembra aqui que a gente descobriu aqui? Que tem que estar o quê? Olha o professor dando cola. Alinhado. Eu já descobri isso, você também, né? Tá bom. Agora escuta essa que Deus fala aqui para nós. E tudo, João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Pastor, agora pegou, porque eu sempre oro em nome de Jesus. Ele diz que eu peço mal, mas eu oro em nome de Jesus, e ele continua dizendo que eu peço mal. Agora vem aqui comigo. Não é simplesmente uma fórmula para ser repetida. Eu quero ser curado, em nome de Jesus. Na boca de muita gente, esse no nome de Jesus passa a ser uma fórmula pronta, preparada. E não é dessa fórmula, não é uma fórmula para ser repetida. Não, pastor, não. Tem que ter relação entre o orador e Jesus, tem que ter uma intimidade. Você tem que estar debaixo da sua vontade, submisso a Ele, submisso à sua autoridade. Será que nós estamos? Será que você faz tudo em prol do reino de Deus? Pastor, você não está complicando, não, eu estou facilitando. Porque eu quero que você receba. Eu quero que você seja curado, que você prospere. Mas você tem que aprender a orar. Ele mesmo, não sou eu, Ele mesmo. Vocês pedem mal. Vocês não sabem pedir. E está dizendo agora para nós aqui: e tudo que pedis em meu nome eu farei. Só que a gente está usando o nome de Jesus como um amuleto. Por quê? Porque nós não estamos alinhando os nossos propósitos com o caráter de Deus. Nós não estamos submissos a esse Deus, que é Jesus. Então a gente usa, em nome de Jesus, em vão, quase que em vão, o nome dele. Ele diz não usar o nome dele em vão. Então sai automaticamente. Tem gente que diz, deixa isso aí em nome de Jesus. O nome de Jesus, irmãos, está acima de todo nome. O nome de Jesus tem que sair da sua boca com autoridade, submissão e temor. Então, quando eu vou orar a Deus de forma correta, eu alinho a minha vida a dele, a vontade dele, o que eu quero tem que estar alinhado à vontade dele, e eu tenho que estar debaixo da autoridade dele. O que significa isso, pastor? Viver Cristo. E não esse momento aqui na igreja só. É um contexto, é a tua vida no trabalho, a tua vida em casa, como marido, como esposa, como filho. É um contexto. Se eu saio desse contexto, estou desalinhado. Está entendendo? Se eu peco lá fora, se eu adultero, se eu entro em fornicação, se eu minto, se eu levo vantagem nas coisas, corrupção, e isso e aquilo, Deus não vai me atender. Eu estou fora do propósito. Eu estou, mesmo que eu diga em nome de Jesus, não vai adiantar nada. Eu estou fora da submissão, eu estou fora da autoridade, eu estou fora do caráter de Deus na minha vida. Eu não sou imagem e semelhança dele, deu para entender? E aí ele chega e diz assim: e tudo que pedires em meu nome eu farei. Será que a gente está pedindo no nome dele?
Aí no João 16, 23 e 24, olha só o que ele fala. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Só que nós não estamos pedindo em nome de Jesus. Nós apenas estamos citando como uma fórmula mágica, um amuleto, para que aquilo funcione. Eu tenho que entrar na presença de Deus com consciência de quem é Jesus, aquele que eu estou representando. Se você tem uma pessoa de confiança sua, e você pede a ele para te representar em algum lugar, ele vai chegar lá e vai dizer: estou aqui representando, se for eu o caso, o pastor Sérgio, e ele sabe o meu caráter, a minha conduta, para chegar lá e se comportar de acordo com a minha pessoa, porque ele é meu representante. Vocês estão entendendo? Está entendendo, Thaís? Dá para entender? Então, você dá a senha do seu banco para alguém que você não confia? Hein? Então, se você entrega a senha para alguém, é porque você confia. Porque ele vai chegar lá e vai se comportar como você se comportaria, concorda? Sim ou não? É o que Deus está dizendo. Você, quando vai falar no meu nome, apresentar a Deus no meu nome, em nome de Jesus, você tem que saber: Senhor, eu estou aqui na tua presença em nome de Jesus, que morreu por mim, que se entregou por mim, e eu venho aqui, como o Senhor mesmo disse, com toda a ousadia, lembrar ao Senhor que o Jesus disse que pelas suas feridas eu fui sarado. Eu também quero lembrar ao Senhor que o Senhor disse que 1000 cairiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Palavras do seu filho Jesus. Estou mostrando que eu conheço Jesus ou não? Pastor, eu não posso entrar assim na sala do trono. Não? Entrai com o quê? Com ousadia onde? Jesus é minha âncora inabalável. Eu estou agarrado nele. Estou segurando nele. Sabe criança pequena? Já viu criança pequena? Eu estou agarrado nele. Aí Deus do trono diz assim: mas quem é você, pecador, para me pedir alguma coisa? Estou figurando, amém, irmãos? Amém, igreja? Quem é você, pecador, para me pedir alguma coisa? Eu estou agarrado em quem? Aí eu olho para ele. Aí ele se levanta. Ele é o que meu? O que ele é meu? 1 João. Ele se levanta do trono e fala: sai. Pai, sim, meu filho. Ele é meu. Eu morri por ele. Olha o coração dele. Tem o meu sangue derramado. Lembrai-me, Isaías 43, 26. Lembrai-me. Entremos juntos em juízo, para que eu, Jesus, possa te justificar diante do Pai. Então eu não posso, irmão, chegar na presença de Deus: Pai, me dá isso, assim, em nome de Jesus. Não, eu tenho que fundamentar. Você tem um juiz, você, para entrar na presença dele, você tem que peticionar. Você tem que fazer uma petição para pedir a uma autoridade que libere, concorda? Eu tenho aqui o juiz, eu tenho um advogado, e tem um acusador, que eu não vou falar dele. Amém? Mas eu estou falando de alguém que se levanta. Eu conheço, eu sei, Jesus, eu sei que o Senhor sabe as minhas obras, e eu te conheço. O Senhor me garante que eu posso entrar com ousadia na sala do trono, então me garante a quem me defende. E ele entra e defende. Por isso que Jesus está dizendo aqui para nós: naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo que pedides ao Pai, em meu nome, Ele vou de dar. Aí olha o 24, o que ele diz? Vamos lá, 24. Até agora, Jesus falando, até agora, nada pediste em meu... Pastor, eu peço em nome de Jesus. Não, você usa como um amuleto. É claro que eu não estou falando todo mundo, amém, irmãos? É lógico, eu não sou louco, porque tem gente aqui que sabe orar. Eu estou aqui para te ensinar. Amém? Então ele está dizendo aqui: você não me pediu nada até agora. Não, pastor, eu pedi a Deus em nome de Jesus. Não, meu irmão, você não entendeu.
Você tem que conhecer, você tem que viver, você tem que estar debaixo da submissão, da autoridade dele, fugir do pecado, fugir da aparência do mal, ser verdadeiramente santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. As pessoas acham que Deus é brinquedo, é remédio que pega na prateleira, usa e bota de novo. Não é, não é. Por isso que ele está aqui o tempo todo. Vocês não pedem direito, vocês não sabem pedir. Por isso que ele está dizendo, até agora vocês não me pediram nada. Mas não fala, você pensa que fala, mas isso aí é uma fórmula que você decorou em nome de Jesus. Você tem que ter entendimento, conhecimento, para chegar na presença do Pai, apresentar Ele, como diz Isaías 43. Põe aí para mim Isaías 43, 26. Você tem que ter conhecimento, lembrai-me. Vamos chegar juntos. Apresenta as tuas razões, meu filho, para que eu possa te justificar. É um tribunal, meu irmão. É um tribunal de Deus. Vê aí. Vai. Procura lembrar-me. Ele tem amnésia? Claro que não. Ele quer ver se você conhece. Procura lembrar-me. Entremos juntos em... Onde é o juízo? Na presença? Apresenta as tuas razões, para que eu, Jesus, possa te justificar. Aí ele vem e diz, você não me pediu nada até agora, porque você está usando o meu nome como amuleto. E não é amuleto, é o nome sobre todo nome. É o nome que diante dele todo joelho se dobra e toda língua confessa. Então você tem que pedir uma cura, uma libertação. Já descobrimos aqui duas coisas. Qual é a primeira? Tem que estar alinhado com a vontade do Pai. Eu tenho o filho como advogado, meu advogado. Tá certo? E quem sabe a segunda coisa? Eu tenho que pedir. Ai, Jesus. No nome de Jesus. De boca para fora. Sabendo o que Ele fez por mim. Que Ele é fiel e justo para me perdoar e para me introduzir na sala do trono. Como a âncora inabalável. Estou amarrado nele. Pela pá. Quem está entendendo? É profundo, né? Muito profundo, mas é real. E eu só sei ser pastor assim, tá? Eu só sei ensinar. Eu não sei dizer para você, ora que Deus faz. Não, você tem que saber como orar. Amanhã eu não estou aqui, como é que você faz? Entendeu? Você tem que saber se defender. Então a gente descobriu que alguns pedem, mas não recebem, porque pedem de forma errada. E também descobrimos que nós temos que orar alinhados com a vontade de Deus. Mateus 6,10. Mateus 6,10. Quem orou assim, vê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Quem orou? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Dois reinos, o reino do céu e o reino. Grava isso para no final você entender melhor. Quantos reinos? Então seja feita a tua vontade, assim na terra, reino da terra, como no 1 João 5, 14 e 15. Está escrito, e é esta a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua, o que acontece? Então a gente já está matando aqui, já está descobrindo, que o carro que eu quero, que a casa que eu quero, que o bem que eu quero, que a cura que eu quero tem que estar alinhada com ele. Como é que eu faço isso? Eu me disponho. Jesus, usa-me a mim, usa o que eu quero, é para a obra, é para ajudar aos irmãos, é para favorecer. Pastor, como que eu tenho um negócio e vou favorecer alguém? Projeto CA, a maioria esqueceu de trazer alguma coisa, a maioria, está vazio o carrinho. Eu estou fazendo isso para você pensar.
amai-vos uns aos outros, como eu os amei. Você está amando o teu irmão? Só um quilinho. Você esqueceu. Tive sede, me deste de beber? Tive fome, me deste de comer? Tive doente, você foi me visitar? Quem falou isso? Só para você analisar como a gente pede mal, como a gente está fora do propósito. Hoje é dia de reconciliação. Deus está falando isso para que você se reconcilie, peça perdão e que Ele passe a ouvir as suas orações, como está escrito. Talvez alguns estejam achando esse culto não é para mim, pastor. Paciência, é o que Deus está me dando. Para ajudar muita gente que está interessada, que quer. Para vencer, para saber orar, entrar na presença de Deus, com ousadia, na sala do trono e receber de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições, que lhe fizemos. Mateus 26, 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Era a vida dele. Ele podia sair correndo? Podia ou não podia? Falar, eu estava brincando. Esquece. Podia. Mas ele falou, não é como eu quero, é como o Senhor quer. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Deus pode ignorar uma oração e não responder? Pode ou não pode? Davi teve um filho com Betseba no pecado. Ele orou a Deus, Deus deu o filho dele de volta, curou o filho? Não, o filho morreu. Então também Deus pode não responder. Principalmente, ou quase sempre, se você estiver em pecado. Pastor Sérgio, mas não tem mais nem menos, está escrito aqui. Se a sua oração colidir com a vontade de Deus, pecado, Deus não vai te ouvir. Mas eu sou bonzinho, eu dizimo, eu venho a Santa Ceia. Você pratica coisas que Deus abomina? Esquece, Deus não vai te ouvir. Está aqui, eu não estou inventando, está escrito. E agora, pastor? E agora Deus quer que você ore. Lembra do rei Ezequias que ficou doente? Que foi lá e falou, olha, arruma a tua casa porque você vai morrer. Quem lembra disso? Que péssima notícia. O rei ia morrer. Aí ele virou o rosto para o lado e fez o quê? Orou. Aí Isaías estava saindo e Deus fala, para Isaías, volta e diz para ele que eu ouvi a oração dele e que ele vai ficar curado. Então, eu entendo aqui que se eu não orar, eu não recebo. Era a vontade de Deus curá-lo? Sim, mas ele estava esperando que rei Ezequias fizesse o quê? Orasse. Meu irmão, ora pelo amor de Deus. Ora, tira um tempo. Como você tira para comer, beber, tomar banho, tira um tempo para orar, falar com Deus. Ele está esperando isso. Ele acrescentou dias. Agora, tudo isso que eu disse aqui, Deus quer que você ore por uma questão legal. Ih, pastor, uma questão legal. Pastor, explica melhor isso, explico. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, 3 e 4. Escuta, por que é uma questão legal? Por que ele quer que eu ore? Admoesto, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha só como é que se confirma. Deus quer que todos os homens se salvem? Então ele está dizendo aqui que quer que eu ore para que eles sejam deprecações, orações, jejum. Não está falando aqui? Mas para quê? Se é vontade dele que todos se salvem, para que eu vou orar? Novamente, vem a questão.
Se é vontade dele, ele faz. Não, se eu não orar, ele não faz. Se eu não orar, ele não vai fazer. Você tem um parente que você largou de lado porque ele bebe, porque ele fuma, porque ele faz isso, aquilo, outro. Ele, Deus, você está errado. Você tem que buscar, fazer deprecações, orações, jejum, oração, clamar a Deus, porque Deus está esperando que você faça uma petição a Ele, para que Ele atue na vida dessa pessoa. Quem está entendendo? Não abandone, por pior que seja. Não abandone, porque Deus está esperando. A prova está aqui. É a vontade de Deus que os homens se salvem, mas Ele está dizendo, eu quero que vocês orem por isso. Vocês estão entendendo? Mas por que, pastor? Por que o senhor disse que é uma questão legal? Salmo 115, 16 responde. Os céus são os céus. Concordam? Tem que concordar, está na Bíblia. Os céus são reino dos céus. Os céus são céus de quem? Do Senhor. Mas a terra a deu aos filhos dos... Olha por que você tem que orar. Existe o reino dos céus e o reino dos homens. O reino dos homens foi entregue a nós. Você leu. Deus não passa por cima do homem. Ele espera uma reivindicação, uma petição. Deus espera que Ele possa ter direito legal para intervir no nosso reino. Que Deus perfeito, como Ele honra a gente. Pastor, mas ele deu a terra aos homens? Salmo 8, 4 e 6, ouve. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Por pouco menor fizeste do que os anjos, menorzinho nós somos do que os anjos, e de glória, de honra o coroaste. Agora escuta, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Então Deus entregou um reino para nós, lá em Gênesis ele diz assim, dominai sobre a face da terra, fala ou não fala? Dominai sobre os peixes. Então o que Deus está fazendo? Eu já preguei isso aqui, até as pedras clamarão no nosso lugar. Ele entregou a terra a nós temos o livre-arbítrio. Então por que eu tenho que orar? Para que Deus, no reino dele, atenda a minha petição e atue no nosso reino. Eu sei que muita gente nunca ouviu isso, mas eu estou trazendo para você aqui, para você aprender. Existem dois reinos, o reino do céu e o reino da terra. E eu não estou falando heresia. Para eu subir aqui, você pode ter certeza que eu virei tudo ao avesso para trazer para você. Deus, o nosso Deus, entregou o homem à terra. E Ele não invade o teu reino. Você é rei e sacerdote, sim ou não? E Deus diz lá em Apocalipse, e reinarão sobre, aonde? Sobre a terra. Você tem um reinado que Ele não interfere. É a mesma coisa que eu disse ainda há pouco, o juiz, eu tenho que peticionar, então eu preciso orar, para que Deus libere a bênção. Entenderam ou não? Por isso que ele está dizendo, orem, para que os homens sejam salvos, porque senão ele não move uma palha. E aí você vê a nossa responsabilidade no que acontece no mundo, que se eu me calo, nada acontece, porque Deus respeita. Eu vou ler de novo. Fazes com que eles tenham domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus. Está vendo como você é importante, meu irmão? Você está vendo como você tem autoridade diante de Deus? Quando você lê lá que você é rei e sacerdote, você é rei e sacerdote mesmo. E aí as pessoas ficam orando, não recebem nada porque oram mal, porque ainda não pediram nada em nome de Jesus, de verdade. Você tem o reino de Deus na terra. Por isso que Deus soprou nas narinas de Adão, para que a terra tivesse ligação com o sopro de Deus, que é o próprio Deus. Está entendendo isso? Então se levante, seja ousado, muito ousado, diante de Deus, porque Ele manda, com consciência, orando em nome de Jesus, sabendo quem é Jesus, e não uma fórmula preparada, se submetendo, fugindo do pecado,
se submetendo, sabendo qual a tua posição. Eu estou sentado no trono de glória em Cristo Jesus, Ele é o cabeça, eu sou a igreja, e todas as coisas foram me entregues, e está tudo debaixo dos meus pés. Essa doença está debaixo dos seus pés, esse problema financeiro, problema de família, está tudo debaixo dos seus pés. Você tem domínio e poder, controle. Eis que vos dou poder e autoridade. Disse ou não disse? Então assuma a tua posição, para de ficar com pires na mão, pedindo migalhas. Você está sentado à mesa. Oh! Você pode repetir, irmão, esse aleluia? Você é a autoridade. Por isso que ele está dizendo, vocês estão pedindo mal, vocês estão pedindo errado, vocês não sabem quem é Jesus. Não mendiguem o pão. Não façam isso, pedindo pelo amor de Deus. Não, você é a autoridade, se levanta, domina. É isso que ele está esperando de nós. O diabo chegou para Jesus e disse, olha, pula, porque está escrito, olha como é que o diabo é esperto, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Foi ou não foi? O que Jesus respondeu para ele? Está escrito. Todas as tentações, Jesus disse, está. Faz pão, está escrito. Alinhando a vontade dele com quem? Com a de Deus. Estão entendendo isso? E ele foi humilhado? Não, depois ele multiplicou pães e peixes. Foi ou não foi? Ele podia fazer? Podia. Mas não se submeteu ao diabo, não se submeta ao diabo. Se submeta a Deus. Como? Em oração. Entrando com ousadia. Sabendo quem Ele é. 1 Pedro 3,12 diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Deus está esperando um só se levantar, nesse entendimento. E Ele diz, peça e vos será dado. Nesse entendimento. Todo mundo entendeu ou não? Mesmo? Daniel estava orando por 3 semanas. Não vinha resposta. Aí um anjo de Deus chegou a ele e falou, Daniel, eu demorei esses 21 dias, porque havia uma luta com o rei da Pérsia, e eu não pude vir. Tudo isso foi escrito para que a gente entendesse o que aconteceria e acontece no mundo espiritual. Havia uma luta, uma guerra. E tem mais, eu vim te avisar e vou voltar para lá, para guerrear com ele. Eu só vim te avisar, que desde o primeiro dia que você orou, Daniel, Deus ouviu a sua oração, mas nós, anjos, estamos guerreando a teu favor. Eu vou voltar, porque eu tenho que continuar lutando com o rei da Pérsia, porque está vindo aí o rei do Egito, me deu um branco aqui agora, rei da Grécia, o rei da Grécia. Então, o que ele estava dizendo para Daniel? Daniel, não para de... Porque quando você ora, Deus já ouviu, mas existe no mundo espiritual uma guerra, que se você parar de orar, Daniel, nós vamos perder. Você não será beneficiado. Está demorando, Daniel? Continua orando, fica firme no teu propósito. Deus já te ouviu. Continua. E tem mais, nós vamos vencer o reino da Pérsia, os demônios da Pérsia, porque já está vindo o demônio da Grécia. Então não pare de orar, sem cessar. De dia e de noite, medita no livro dessa lei, medita de noite. Entendeu, Daniel? Entendi. O que aconteceu com Daniel? Foi para onde? Para onde Daniel foi? Para a cova dos leões. Foi comido inteirinho, gente. Deus era com ele. Eu tenho certeza que quando ele entrou naquela cova, ele teve dito, Deus, me honra. Deus falou, eu ouvi a tua oração, nenhum mal te sucederá. Não toque na menina dos meus olhos. Saiu ileso. Vocês estão entendendo por que tem que orar? É uma condição legal. Deus não entra, não invade. Ele é respeitoso, é cavaleiro. Eu tenho que peticionar, eu tenho que pedir. Quando eu peço, Ele faz, Ele age. Quando eu dou a Ele condições para isso, com a minha vida, Ele abre uma avenida de legalidade para que Ele possa atuar. Eu sei que hoje eu fui fundo, mas eu quero essa igreja fiada. Não quero ninguém aqui mendigando pão,
pedindo pelo amor de Deus para ser curado. Não, eu quero que você levante a sua cabeça e diga: eu sei em quem tenho crido. Eu creio no meu Deus, eu sei quem é Jesus. E eu sei que quando eu oro, eu não oro de fórmula preparada, eu oro sabendo quem Ele é na presença do meu Deus. Eu invoco o nome dEle e Ele se levanta, mostra o meu coração manchado de sangue dEle, e Ele perdoa os meus pecados, abre porta, fecha a porta, me diz que eu sou fraco e nele eu sou forte, então nele eu posso todas as coisas. Me honra a Deus. Aí Deus diz assim: aos que me honram, eu honrarei. Eu faço, eu te coloco num alto retiro, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por quê? Porque você não negou o meu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Você imagina o dia de Pentecostes, o que aconteceu? Eu vou parar, porque não dá para fazer tudo, tinha muita coisa ainda. Mas no dia de Pentecostes, eles oraram, labaredas de fogo desceram, a terra tremeu, um vento impetuoso. Deus está esperando isso na tua vida. O Espírito Santo está aguardando um mover seu, uma atitude sua. Como eu disse domingo passado, retrasado, não me lembro. Se nós não fizermos isso, as pedras vão fazer no nosso lugar, para que tudo seja exaltado, glorificado a Ele. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Feche os seus olhos, por favor, se você puder e quiser. Vamos orar. Todos nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai, reconhecendo a soberania de Jesus nas nossas vidas, Jesus. Senhor Deus, nós sabemos que Jesus é o nosso advogado. Nós estamos aqui agora, na Tua presença, colocando diante de Ti as nossas necessidades. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor alinhe agora, nos ajude a alinhar a Tua vontade. Agora você começa, meu irmão, minha irmã, a analisar a tua vida. O que você está pedindo a Deus é em favor do reino? Você está pensando em você mesmo ou no reino de Deus? Porque se for no reino de Deus, Ele te dá para que você dê ao teu irmão, para que você perdoe, para que você agregue, para que você pregue o Evangelho. É um meio de você glorificá-lo? Ou é só para você? Pensa nisso, meu. O que você vai fazer com o que você vai ganhar? Com o que você vai obter? Fala com Deus agora. É uma chance de você reformular o seu pensamento diante dEle. Você fala: Jesus, eu estava orando errado, eu quero orar certo agora, eu quero pedir realmente em nome de Jesus, porque eu quero somar ao reino de Deus o que eu preciso. Você pode orar 1000 coisas aí, eu não quero induzir você, mas você pode ser: eu quero ser o maior dizimista, eu quero ser o maior sustentador das pessoas que precisam de comida nessa casa, eu quero ser mantenedor, eu vou trazer muita coisa, me ajuda, Jesus. Jesus, eu quero ajudar a igreja a ter congregações, me dá condições no meu trabalho para que eu possa chegar a fazer isso. Eu não sei, eu estou te dando dicas. Senhor, me cura, para que eu possa fazer a Tua obra, pregar o Teu Evangelho, para que eu possa ser útil na Tua casa. Me ajuda, Jesus. É isso que você tem que falar. E não pedir para você, não vai funcionar. Você leu comigo aqui, eu não falei nada de mim, eu só li o que está escrito. Alinhe a tua vontade, o teu desejo com o desejo de Deus. Fala com Ele, combina com Ele. Senhor, eu quero alinhar, eu preciso disso aqui, mas eu quero que o Senhor me ajude a alinhar a Tua vontade, o Teu querer, porque Teu é o querer e o efetuar. Então queira na minha vida, faça na minha vida de acordo com a Tua vontade, não com a minha. Ah, meu irmão, aí não tem como. Aí Deus Ele vai ver o teu coração, vai ver a tua sinceridade, vai arrancar os ferrolhos, arrebenta com as portas, abre os caminhos para você passar. Ninguém pode deter. Quando Deus está nesse negócio, ninguém detém. Então apresenta a Deus agora os teus sonhos, tuas vontades, teus desejos, alinha a vontade dEle, a tua cura, faça isso agora. Teus estudos, alinhe, Senhor, eu estou fazendo isso para isso.
para eu melhorar, para eu poder fazer isso, fazer aquilo. É isso que você precisa, irmão. É o reino, é comunidade, é Deus. Não é individual, é comunidade. Coloca isso no teu coração. É assim que Deus faz. Pregai o evangelho a toda a criatura, é comunidade. Ore a Deus, ore ao Senhor. Nós vamos louvá-lo agora. Nesse louvor você pode orar, você pode elevar a Deus a sua oração dentro do louvor, repetindo as palavras, louvando, cantando. Faça isso agora para Deus, em nome de Jesus.